Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Hoje, então, nós vamos continuar vendo gênero, artigo de opinião, mas nós vamos para o livro de atividades de vocês, volume 10, na página 25. Então, ali a gente tem mais uma explicação sobre o gênero artigo de opinião, então, que é um gênero caracterizado por ser publicado em veículos, né, de comunicação, revistas, jornais, sites, que tem essa questão, como o próprio nome diz, emitir a opinião do articulista e não necessariamente a opinião de quem está publicando, né? No caso ali o veículo, seja jornal, seja revista. A ideia é justamente trazer opiniões diferentes, porque somos constituídos por opiniões diferentes. Depois, a gente tem ali a questão que sempre trata de um tema polêmico, pode ser sobre qualquer assunto, mas a tendência é que vai ser um tema polêmico. E é atual, sempre atual. Aí temos as características, então, a questão da subjetividade, porque é a opinião, né? Então não tem como, tem que ser subjetivo. Em primeira pessoa, então eu, nós, a gente, mas também pode ser que ao longo do texto vai encontrar lá observa-se, considera-se. Também o que nós já sabemos que é característico é que tem que ser um título chamativo ou provocador, que tem que defender o ponto de vista baseado em argumentos. Para quê? Para persuadir o interlocutor. E assim como todo texto, é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. E os verbos no presente. Aí traz um artigo de opinião para vocês terem contato com o texto e fazerem a interpretação. Eu não vou fazer a leitura completa porque vai ficar muito extensa a aula, muito cansativa, então vocês façam nas casas de vocês a leitura. Vou fazer um breve resumo do que trata esse artigo de opinião do Milton Ratum. Não sei se vocês conhecem o Milton Ratum, se já foi trabalhado algum livro dele, mas ele é um escritor contemporâneo, vivo ainda bem. E depois aí vai ter uma questão que vai pedir para vocês fazerem uma pesquisa sobre ele. E o título do artigo do Milton Ratum é Morar, não ilhar e prender. E aí quando a gente vê esse título, a gente pode se questionar, como assim, morar, não ilhar e prender? O que será que ele está se referindo? É um título que causa assim, um certo incômodo, uma certa estranheza, porque eu quero entender o que ele quis dizer com essa questão do morar. Ao mesmo tempo, prender, né? Porque quando a gente pensa em morar, morar é pertencer a algum lugar e não estar preso necessariamente a algum lugar. Então, chama a atenção. Aí nós temos nos dois primeiros parágrafos uma contextualização sobre qual é o tema do artigo. E também a gente tem, como todo texto, os dois primeiros, não necessariamente os dois primeiros parágrafos, né? Mas o primeiro parágrafo geralmente é o da introdução. Mas aqui ela está subdividida em dois parágrafos, até porque o primeiro é bem curto, se a gente observar. E na realidade ele está explicando esse conceito do que vem a ser morar ali no primeiro parágrafo. E no segundo, ele faz uma comparação com o Kafka, com uma personagem do Franz Kafka, que vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos do livro A Metamorfose, do Kafka, que é um escritor tcheco. E ele faz justamente essa relação, então, de morar em condições comparadas a animais que muitas vezes vivem nas ruas, e às vezes certos animais vivem melhores do que muitos seres humanos, né? Ele faz essa comparação que na obra do Kafka, que é conhecido por trabalhar com essa questão mesmo de situações limites em que o ser humano passa a ter que sobreviver, ele faz essa comparação, então, ali com um dos livros do Kafka. Depois, no terceiro e quarto parágrafos, ele faz, então, a argumentação.
E ele faz essa argumentação por meio, primeiro, da exemplificação, então ele faz ali um relato de, principalmente das questões de favelas, que a gente tem muito no nosso país, e ele coloca ali dos lugares, que não é só, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, temos favela no Brasil todo. Ele depois faz uma alusão histórica, então ele faz ali uma comparação com o período do golpe militar, em que um dos presidentes foi até um desses conjuntos habitacionais, né? Vamos colocar bem, né? Uma favela, e ele percebeu que era impossível viver ali. Impossível no sentido assim, viver, gente. Quando a gente fala morar, né, a gente pensa em viver. Agora, quando a gente daí já olha, pensando ali no título, dialogando com o título, prender, a gente sobrevive em condições. Nesse caso, a gente não, né, que nós somos privilegiados. Mas muitas pessoas, muitos brasileiros sobrevivem em lugares assim. E ele tomou conhecimento disso enquanto esteve lá. E aí ele faz essa alusão histórica, porque no próximo parágrafo ele dá o exemplo da situação em Parintins, fazendo essa comparação com a redemocratização. Então, ocorreu lá no período do golpe militar, mas teve a redemocratização e nada mudou. Na realidade, estamos na mesma situação até hoje, né? Depois, ele faz, então, uma crítica a essa situação que, além de construir esses lugares que são horríveis, né, para se viver, se sobrevive nesses lugares. Ainda teve a questão de desmatamento, que daí acabaram destruindo boa parte da floresta que tinha ali, isso tudo para nem oferecer, na realidade, algo digno para essas pessoas. Aí nós vamos ter lá no 7º parágrafo a tese. Olha que curioso. Geralmente a gente tem na introdução, né? Mas como é um artigo de opinião publicado por um escritor num jornal bem conhecido, que é o Estado de São Paulo, então permite-se essa liberdade. A gente vê muito disso nos textos literários, né? Liberdades que muitas vezes, às vezes liberdade com pontuação, até mesmo com paragrafação, mas que por ser um texto literário. É claro, aqui não é um texto literário, é um artigo de opinião. Mas como é um escritor que está ali colocando a opinião dele, emitindo a opinião dele, permite-se essa flexibilidade. Aí depois nós temos a conclusão, em que ele daí faz o paralelo do título dele com um verso do João Cabral de Melo Neto, que é um outro, né, escritor, dessa questão de construir não como ilhar e prender, ou seja, é preciso que seja ofertado para a população um lugar para viver e não para sobreviver. Desculpa, gente, me estendi muito no primeiro slide, vou tentar ser mais breve neste. Aí depois nós temos a interpretação, então, desse artigo, que diz lá, sobre a interlocução do texto, responda as questões a seguir. Qual que é o propósito do texto? Então, sobre o que trata o texto? Qual que é o objetivo? Quem é o sujeito enunciador? Você sabe algo sobre ele? E aí eu coloquei uma foto aqui do Milton Ratum e coloquei o endereço do site do Milton Ratum, que vocês podem entrar lá e conhecer um pouco sobre ele, sobre a obra dele, ver onde ele nasceu, que vocês verão que tem influência naquilo que ele escreveu. Depois, você percebe se a profissão do sujeito enunciador interfere na escrita do texto? Explique. E aí, se vocês observarem, ele cita personalidades, podemos assim dizer, que pertencem à mesma esfera que ele, né? Então, querendo ou não, tem interferência naquilo que ele está produzindo ali. A que público o enunciador se dirige? E aí vocês vão ter que pensar onde que foi publicado, o tipo de assunto que foi colocado ali, que há assunto que abrange um público diverso e há outros assuntos que não. E depois, o título do texto é adequado, justifique sua resposta. E aí vocês têm que pensar em todo o texto ali, se fez jus ou não utilizar aquele título. Mas pelo que eu comentei, é meio óbvio, né? Depois lá, pensando nessa questão de se tratar de um texto argumentativo. Os 2 primeiros parágrafos, como eu coloquei lá, trazem essa contextualização da questão social,
que daí é emitida a opinião, e qual é a questão social em discussão nesse texto. Depois, no primeiro parágrafo, o que é comparado? Vejam que conforme eu fui resumindo o artigo para vocês, eu fui colocando isso. E claro, na hora que vocês forem lendo, vocês vão identificar também. No segundo parágrafo, qual é o objetivo ao citar a obra de Kafka? Também comentei. Terceiro e quarto parágrafos, o olhar do Milton Ratum volta, né, para essa questão brasileira, o que o povo brasileiro vive ou sobrevive. E aí, no terceiro, que informação ele expõe sobre a moradia no Brasil. E no quarto, que fato histórico é citado para exemplificar a informação do parágrafo anterior. Tudo isso eu comentei no resumo que eu fiz ali. No quinto e sexto parágrafo, a opinião sobre outro fato histórico. E daí vocês vão observar lá, eu até destaquei essa crítica que foi feita, então é só vocês retomarem. Depois, após a contextualização dos parágrafos iniciais, os exemplos e os fatos históricos, no sétimo parágrafo a tese do autor é explicitada. E aí está pedindo para vocês transcreverem qual é a tese. E por último, lá no último parágrafo, o autor apresenta sua conclusão apontando os responsáveis para a solução do problema na moradia no Brasil, pede para vocês sintetizarem então essa conclusão dele. Depois, já na outra página, mas eu coloquei aqui para ficar num slide só, está pedindo para vocês preencherem o quadro identificando quais são os parágrafos de cada parte do texto. Por meio ali do resumo que eu fiz, vai ficar fácil para vocês fazerem a atividade. Depois é chamada a atenção para vocês da questão das marcas da subjetividade, ou seja, quando você coloca as suas reações, as suas opiniões sobre o assunto por meio de algumas expressões, ou as chamadas marcas linguísticas, como daí as escolhas vocabulares, o uso da primeira pessoa, o emprego de adjetivos e de advérbios que revelam a avaliação pessoal. Aí traz um trecho do artigo do Milton Ratum e pede para vocês reescreverem o parágrafo reduzindo as marcas de subjetividade para observar a diferença de efeito de sentido entre as duas versões. Então, vocês vão fazer essa transcrição e depois vão responder lá quais alterações de sentido vocês perceberam entre o texto do Milton Ratum e o texto de vocês. Por exemplo, quando ele diz ali, transformar a floresta equatorial em deserto ou pasto já é uma burrice. Esse burrice, querendo ou não, é muito pessoal, é o que o Milton Ratum acha e entende desse tipo de atitude. Então, como que vai ser substituído? E será que vai ter o mesmo poder de convencimento se eu retirar esse burrice e tantas outras marcas que aparecem ali? É isso que vocês farão nos exercícios 8 e 9. Além da interpretação, vocês farão a proposta 1, que é uma proposta da Unicamp, e pede o seguinte para vocês. Coloque-se na posição de um articulista que, ao fazer uma pesquisa sobre as recentes catástrofes ocorridas em função das chuvas que afetaram o Brasil a partir do final de 2009, encontra a crônica de Drummond, publicada em 1966, e decide dialogar com ela em um artigo jornalístico opinativo para uma série especial sobre cidades, publicada em revista de grande circulação. Nesse artigo, você necessariamente deverá relacionar 3 problemas enfrentados recentemente pelas cidades brasileiras em função das chuvas com aqueles trabalhados na crônica e mostrar em que medida concorda com a visão do cronista sobre a questão. É uma crônica muito legal e muito triste, porque ela é muito atual. Vejam, ela é de 1966 e nada mudou desde 1966. O Drummond colocava, então, na crônica Os Dias Escuros, a situação que inúmeras pessoas no Brasil passam, principalmente em grandes cidades, quando chove, e aí fica ou perde tudo, além muitas vezes de perder a própria vida, que muitas vezes acontece também, às vezes morre quase todo mundo da família, sobra uma pessoa só, e a pessoa, além de perder todo mundo da família, ainda perdeu muito tudo que tinha ali de material. E ele coloca ao longo dessa crônica dele que a responsabilidade não é só do governo, porque muitas vezes a gente acaba apontando o dedo só para o governo. Claro, o Estado, né, tem que nos fornecer
segurança, tem que nos fornecer saneamento básico, ok. Porém, nós temos, principalmente nessa questão das chuvas, nós temos muita responsabilidade também. Porque aí entram N questões. Jogar o lixo onde não deve ser jogado, desmatar, querendo ou não, construir sem pensar, sem planejar antes. Então, quem vende aquele terreno, quem construiu naquele terreno consciente de que está fazendo aquilo, entra também naquela questão, gente, de muitas pessoas, por exemplo, apontam o dedo para outra pessoa, mas estava morando naquele lugar lá que é óbvio que aconteceu um deslizamento. E aí não se coloca no lugar daquela pessoa também, né? De não pensar assim, poxa, ela só tem ali para ela viver, ou pensando lá no texto do Milton Ratum, sobreviver, né? Porque geralmente quem está ali não é por opção, é que só tinha aquilo ali, não tinha outra opção, não tinha outra escolha. Sobrou só aquilo ali. Então, ou era ali, ou era nas ruas. E aí, então, vocês vão fazer a leitura da crônica do Drummond, que resumidamente vai tratar disso, mas claro, tem muito mais informação. Enquanto vocês fizerem a leitura, vocês vão observar. Vocês terão que produzir o texto de vocês entre 20 e 30 linhas, tá? Aí, façam o planejamento, tá? Porque ele vai ajudar vocês a identificarem tudo que precisa estar no texto. Como ali, já diz ali, qual que é a orientação dada para a abordagem do tema do artigo? Então, vocês já sabem ali que foi feito, o que vocês têm que colocar, que é num determinado período, de um determinado período para frente, né? E que precisa existir um diálogo, né? Depois lá, o que o artigo precisa conter? Então, retoma ali, dá uma olhadinha, vê o que foi colocado na proposta para ter certeza de que vocês estão colocando tudo que é necessário. Aí coloca aquilo que eu falei para vocês da atualidade da crônica do Drummond, infelizmente, né? E aí, se vocês acham que é mais coerente restringir a cidade do Rio de Janeiro ou fazer uma reflexão para as cidades brasileiras em geral? Eu acho que vai ser muito mais proveitoso se vocês expandirem, né, para as cidades brasileiras em geral, porque é um problema corriqueiro, infelizmente, não só no Rio de Janeiro. Aí, o ponto de vista, claro, pessoal, o que vocês vão utilizar para defendê-lo. Lembrando lá, gente, que, 3 problemas, tá, que continuam acontecendo e que aconteceram na crônica, que foram relatados na crônica. Precisa ter no texto de vocês, tá? E aí é só depois observar na parte ali de avaliação para ter certeza que vocês colocaram tudo que foi solicitado pela Unicamp. Bom, gente, a nossa aula hoje fica por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, já sabem que é só entrar em contato comigo, tá? E nos encontramos, pelo menos virtualmente, na próxima semana. Até lá, pessoal. Tchau!